Senhor presidente, demais vereadores, senhores e senhoras servidores que estão nessa casa, meu muito bom dia a todos. Hoje eu tinha a pretensão de falar sobre um projeto que eu estou encaminhando, uma releitura de um projeto já aprovado nessa casa, sobre a coleta e aproveitamento da água das chuvas, mas tem um assunto superveniente, que é a greve dos servidores públicos municipais, que eu acho que merece a prioridade na pauta de hoje. Primeiramente, quero cumprimentar o vereador César Sim, pela justa homenagem com a concessão de cidadão, do título de cidadão ao professor João Natel. Com isso, homenageou a FURB e a todos nós que já fomos alunos da FURB. Fiquei feliz com a presença do César Wolff, presidente da subseção da Ordem dos Advogados aqui em Blumenau, e também do professor Leonir Alba, que foi meu diretor no Pedro II, nos anos 90, quando nós militávamos no movimento estudantil, incomodávamos bastante o professor Leonir. Mesmo assim, ele sempre foi um cidadão muito democrático e dizia, olha, vocês podem fazer o movimento que quiser, podem ir para a rua, pode cobrar. Naquele tempo, nós vivíamos intermináveis greves dos professores estaduais, salário muito achatado, arroxo, período muito difícil da economia brasileira nos anos 90. Em seguida, tivemos o impeachment do Collor, não é, Vanderlei? E nós estávamos na rua e apoiados também pelo professor Leonir. Então, me trouxe boas lembranças da presença dele. Presidente Vanderlei, ontem eu tive a oportunidade de acompanhar a Assembleia dos Servidores que se realizou ali na Cepa da Figueira, em frente à Prefeitura. Cheguei quietinho, costeando o alambrado, ouvindo as pessoas, porque aqui nessa casa eu ouvi dizerem que essa greve era política. E afirmei aos colegas que eu acompanho a política em Blumenau desde 89. E todos os governos tiveram greve. E sempre foi política salarial. Mas eu nunca vi os servidores tão organizados e tão determinados como estão agora. De forma ordeira, de forma inteligente, dia de chuva, dia de frio, à noite, conscientizando as pessoas. Conversei com alguns servidores que nos pediram que, de alguma forma, ajudasse para que chegue a uma solução a essa greve. E eu me coloquei à disposição, nos poucos dias que eu estarei nessa casa, à disposição dos servidores, e assim eu farei. Qualquer que seja o pedido, e aquilo que estiver ao nosso alcance, presidente, eu estarei à disposição dos servidores. À noite eu fui jogar um futebolzinho lá na Itopavazinha, e um cidadão disse, Roberto, assumisse a Câmara? Eu disse, assumi período breve. Lá no Evolt, né, vereador, onde o senhor joga também na segunda-feira, ontem não compareceu, que tinha outro compromisso. E esse cidadão, de forma voluntária, disse assim, essa greve tem que acabar, né? Eu disse, a coisa é complexa. Ele disse, tem que acabar, mas os servidores têm razão. E eu perguntei para ele, tu tens filho em creche? Ele disse, eu tenho 2. Então, a população, apesar da dificuldade que estão tendo, principalmente com relação às creches, vereador Beto Tribes, estão apoiando a greve. Estão ao lado dos servidores, querem uma solução para a greve. Aí eu lembrei das eleições, e da última eleição, quando se falou muito em gestão, choque de gestão. E gestão é administrar, e no caso público é administrar problema. As últimas administrações, os prefeitos querem sempre se notabilizar em fazer mais uma ponte, mais 1 metro de asfalto, e esquece que o governo tem um caráter social. E gestão é administrar a máquina que nós temos. Então tem que ter coragem de vir aqui e dizer, olha, para que essa ponte aqui no centro? Para interligar o congestionamento com a Ponta Aguda? Nós não temos outras prioridades? Fazer uma coisa a cada vez. Vamos terminar o complexo do Badenfurt? Né, vereador? Vamos terminar lá, Becker. E vamos reservar uma parte do orçamento dessa administração para gerenciar
o servidor público. E como ocorre estelionato eleitoral durante as campanhas, e depois a decepção para o cidadão. Estelionato não é só fazer 2 centímetros de asfalto, é prometer aquilo que não pode cumprir depois, ou que não tem a intenção de cumprir, que não vai priorizar. Então, nisso nós temos que ficar atentos. Até guarda armada se prometeu na última eleição, quando nós sabemos que o município não tem condições de comprometer mais a folha. Então, o cidadão, o eleitor, o servidor tem que participar mais do dia a dia do debate da administração pública. O servidor precisa ser tratado com respeito, não com ilusão. Mas existe alternativa e sim. A presença dos servidores nesta casa, senhores vereadores, tem um propósito, um objetivo. E nós sabemos qual é o objetivo. Alguns vereadores aqui já se comprometeram em colaborar. Então, eu acho que vai vir solução. Nós vamos alcançar o objetivo que os servidores esperam. O governo federal e o Congresso Nacional criaram uma lei de valorização do salário mínimo a longo prazo, que, de certa forma, resolveu aquele problema que nós tínhamos todo ano de discutir o salário mínimo. Então, hoje, a lei já garante o NPC e mais uma parte do crescimento da economia. Já foi apresentado pelos servidores uma proposta de recuperação das perdas aqui nessa casa. E quem sabe, junto com a administração municipal, com o prefeito que recebeu 70% dos votos da população, a esperança das pessoas de uma vida melhor, nós possamos discutir nessa casa uma lei para a recuperação do salário do servidor, que já tenha a previsão do INPC e, quem sabe, o crescimento da arrecadação do município, que tem crescido muito além do INPC. Colocar isso em lei. Seria uma forma de evitar ou reduzir as greves e, principalmente, a situação de humilhação que vive o servidor, tem que sair de manhã de sua casa, com uma cadeirinha, com lanche na bolsa, chovendo, sol, ouvindo, às vezes, até desaforo de pessoas desinformadas, que não sabem o porquê que os servidores estão lutando, e se dirigirem à Figueira, às vezes até tendo que enfrentar as ameaças. Eu imagino um servidor que está ameaçado de ter o salário descontado. Você imagina como deve estar essa pessoa que tem compromissos a honrar no final do mês. E ontem, vereadores, eu acompanhei a Assembleia e o movimento não pertence ao sindicato, mas aos servidores. Os servidores se manifestaram. Eu diria que se manifestaram, senhor presidente. O senhor me concede mais 30 segundos, um minuto? Um minuto. Se manifestaram, vereador Diogo, de forma veemente pela continuidade da greve. E eu digo a vocês, era 100% das pessoas. Se tinha que ficar parado, eles se levantaram. Então, nós temos que olhar com atenção, porque só se justifica a existência da administração municipal e do legislativo municipal em razão do bem comum. E os servidores fazem parte da administração municipal. Não se iludam, não é o secretário, não é o prefeito, é o conjunto da obra. Então, nós temos que discutir o conjunto da obra. Não estou aqui fazendo proselitismo com o servidor. As pessoas que me conhecem mais tempo na política sabem que eu tenho postura, tenho conduta e o que estou falando. Então, nesses poucos dias que eu estarei aqui, estarei ao lado de vocês, porque estou ao lado da nossa cidade. Muito obrigado.